Relatório do governo Trump anuncia tarifa de 25%, sugere tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. O que é bom, cara? De novo, cara! Eu quero primeiro explicar para vocês, né, que não tá valendo tarifa nenhuma, não foi tomada decisão em relação à tarifa. Explicar para vocês a relação disso com a declaração de PCC e de Comando Vermelho como organizações terroristas, como isso beneficia o Lula e como isso nos afasta dos Estados Unidos e nos aproxima da China, né? São mais notícias ruins do que notícias boas envolvendo isso tudo, e é importante a gente entender o que está acontecendo. Bom, vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, já deixar o seu like. Vamos lá, primeiro ponto, né? Não tem nenhuma tarifa valendo, nem tem prazo para valer. É um relatório preliminar, né, em que um setor do governo americano, ele sugere que seja imposta tarifa de 25% sobre boa parte dos produtos brasileiros, né, exportados para os Estados Unidos, por diversas razões que a gente vai discutir aqui, mas ainda vai haver audiência pública envolvendo as empresas interessadas, e daí tem um relatório final com uma sugestão, eles não tomam nenhuma decisão, que é levada para o Trump, e aí o Trump decide impor a tarifa ou não, mas ainda as empresas envolvidas, elas vão ser escutadas em relação a isso. Antes de tratar especificamente sobre isso, para você entender, né, porque assim, você lendo só chamadas de imprensa, você vendo boa parte do que os analistas falam, você vendo o que os parlamentares falam, que os políticos falam, que o governo fala, você não vai entender nada. É gente ou inventando mentira, ou que não entendeu e que não sabe o que está falando. Então aqui vai ter uma boa explicação para você entender exatamente o que está acontecendo. Mas antes disso, fazer uma análise política. Isso é bom pro Lula. Abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga, vai todo mundo se fuder. Só o cheiro de tarifa é bom pro Lula. Por quê? O Lula estava morto, enterrado, antes das primeiras tarifas do Trump. Principalmente porque o imbecil do Eduardo Bolsonaro, né, cometeu a burrice de tomar os créditos pela tarifa, que nem eram dele em primeiro lugar. O governo Trump ia impor a tarifa de qualquer jeito, mas ele tomou a burra decisão de tomar os créditos por aquela tarifa e jogou, né, o argumento perfeito para o Lula de que a direita estava sabotando o país, né, jogando contra os interesses do seu país e impondo tarifas, né. O governo Lula estava em crise, só perdendo no Congresso Nacional, só perdendo na opinião pública, e os petistas andavam cabisbaixos com a certeza de que o Lula perderia a eleição, né. Enfim, vocês sabem que eu convivo todos os dias com todos os tipos de deputados. Aí teve essa palhaçada, e não existe nada melhor para um governo em crise do que um inimigo externo, porque isso tira as atenções dos problemas domésticos, dos problemas do governo, para jogar as atenções para o embate externo e, de certa maneira, criar um clima de união em relação, enquanto país, para enfrentar o inimigo externo, que no caso é nas tarifas americanas, né? E a vitória do Lula nessa negociação das tarifas, e eu falei isso desde o início e apanhei por causa disso, porque as pessoas confundem análise com torcida, né? Não estava torcendo para que o Lula vencesse e saísse vitorioso de toda essa confusão, de que ele ganhasse popularidade com toda essa confusão, mas a análise levava inevitavelmente para isso. Por quê? O Trump tem adotado, né, essa questão do taco, né, do Trump always chicken out. Ele vai lá, impõe, que o próprio Partido Republicano tem tirado sarro do Trump. Ele vai lá, impõe uma tarifa pesada, muitas vezes antes mesmo da tarifa entrar em vigor, ele senta para negociar, consegue alguma coisa e aí suaviza o discurso, né, e concede para o país com quem ele está negociando, pro líder daquele país, uma vitória, como concedeu para o Lula, né? Falou, olha, sentei com o Trump, resolvi as tarifas, né? Da mesma maneira que o Trump leva uma vitória para o seu país, né? Impus a tarifa para o Lula, fiz ele sentar na mesa para conversar, consegui umas vantagens comerciais para os Estados Unidos. É uma questão de ganha-ganha. Não havia possibilidade do Lula sair perdendo politicamente nessa brincadeira, né? A não ser que ele arregasse completamente e falasse, ó, a gente cede tudo que os Estados Unidos querem. Não foi isso que o Lula fez. Então, isso é bom para o Lula, isso é ruim para nós, isso é ruim para a direita, né? É ruim para o país, obviamente, né? Porque você tem sanções que prejudicam produtos brasileiros, e é bom para o Lula porque ele colhe dividendos políticos e ele fortalece o discurso mentiroso e falacioso de que considerar Comando Vermelho e PCC organizações terroristas prejudicaria a nossa soberania nacional. Não tem nada a ver, nada, nenhuma relação entre o relatório, né, com uma sugestão de tarifa que foi colocado hoje, com a decisão de considerar
PCC e Comando Vermelho, né, organização terrorista. Não tem nada a ver. Declarar a organização terrorista não tem repercussão sobre a nossa soberania, não tem repercussão sobre PIX, sobre exportação, sobre nada. Não permite que os Estados Unidos invadam o nosso território, não tem um grande prejuízo para as nossas empresas, nada, né? Esse discurso é completamente mentiroso. Só que o timing que o governo Trump escolheu para anunciar esse relatório foi o pior possível, né? Porque quando sai uma coisa num dia e outra na outra, as pessoas estabelecem uma correlação que não existe, um nexo de causalidade que não existe. Agora vamos entender. Qual que é o fundamento desse relatório? Eu vou colocar aqui para vocês. A primeira acusação contra o Brasil é impor restrições a empresas americanas, as Big Techs, impor restrições, né, e multas para essas empresas, o que é verdade, né? De fato, teve decisões secretas, censurando publicações, inclusive exacerbando, aí sim, o Brasil invadindo a soberania dos Estados Unidos, com a nossa justiça querendo censurar publicações nos Estados Unidos, em relação, e principalmente em relação a cidadãos americanos, né, que a justiça brasileira não tem esse poder, não tem essa jurisdição, e impondo multas pesadas para as redes sociais em caso de descumprimento, né? Então, nesse ponto, isso é verdade. Essa alegação dos Estados Unidos é verdade. Pode não ser fundamento para uma sanção comercial dessa magnitude? Pode. Realmente acho que é exagerado, é desproporcional, né? Mas a alegação deles é verdadeira. Outro ponto. Alegam que políticas brasileiras favorecem empresas nacionais de pagamento eletrônico em detrimento de concorrentes americanas. Bom, aqui 2 pontos, né? Primeiro, não tem nenhum problema de um país querer favorecer empresas nacionais, né? E isso não é desculpa para tarifa, né? A não ser que seja um negócio muito draconiano de fechar o mercado, né? Não é o caso, né? O quanto que a gente tem de atuação estrangeira, né, aqui no cartão de crédito principalmente, atuando aqui no Brasil, né? Isso não é desculpa, né? A gente não tem nenhum fechamento draconiano. E outro ponto, o PIX incomoda. Em relação a PIX, nós estamos mais avançados do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem um meio de pagamento tão eficiente, seguro, rápido e barato como nós temos o PIX, tá? Nisso aí o nosso Banco Central foi excepcional, tá? É muito difícil o Brasil superar o mundo desenvolvido em alguma coisa. No PIX, isso foi... E aí não há o que se fazer. Isso aí é chororô dos Estados Unidos. Não vamos recuar no PIX, não vamos parar de usar, não vamos restringir, não vamos passar a cobrar. Aí, meu amigo, aí tem que chorar mesmo, espernear, porque não vamos fazer nada em relação a isso. O governo americano afirma que o Brasil concede tarifas mais baixas para produtos do México e da Índia, por meio de acordos comerciais preferenciais, sem oferecer tratamento equivalente aos produtos dos Estados Unidos. Isso é verdade e isso é uma justificativa válida para impor tarifa. Isso aqui não tem o que discutir, os Estados Unidos está certo, isso aqui. Brasil não faz esforços suficientes para investigar, punir e prevenir casos de suborno e corrupção. É verdade, mas não é desculpa para a sanção comercial, porque os Estados Unidos têm relações com países profundamente corruptos, né? Com países, né, com um nível de corrupção e o nível de conivência do governo maior do que o Brasil, né? Alguns países árabes, alguns países africanos que têm problemas de corrupção maiores do que o Brasil, os Estados Unidos não impõem sanção por causa disso. Isso não é desculpa, né? Isso é também uma coisa que eles estão colocando, misturando num balaio para justificar uma sanção que não se justifica. Brasil falha no combate à falsificação e pirataria e demora muito para analisar pedido de patente. Isso é verdade, e isso de fato prejudica as empresas americanas. Primeiro porque, se você tem produtos americanos sendo falsificados no Brasil, você está tirando uma parcela do mercado americano de maneira ilegítima, ilegal, ilícita, por pirataria. Você não tem o que discutir. E o Brasil de fato faz um combate tosquíssimo em relação à pirataria. Demora para analisar pedido de patente. Eu já estive numa missão na Dinamarca, que é a referência em relação à patente, e de fato, a demora no Brasil teve um bom momento durante o governo Temer, que inclusive teve em contato com o governo dinamarquês, mas passado esse período do governo Temer, sim, realmente mesmo para brasileiros, é um parto você conseguir uma patente. Para estrangeiros, então, não acostumados com a burocracia brasileira, de fato é um inferno. Bom, aí vai haver, como eu falei para vocês, não tem nenhuma tarifa, isso é uma sugestão de um relatório. O escritório do governo americano estabeleceu que os interessados têm que apresentar solicitações para participar de audiência pública, né? As empresas interessadas têm que mostrar, se manifestar, junto com o resumo dos seus depoimentos até 22 de junho, comentários por escrito enviados até 1º de julho, e uma nova audiência sobre as medidas vai acontecer dia 6 de julho. Então,
Depois de todas essas audiências, vai ter um relatório final. Esse relatório final só vai sugerir, se continuar sugerindo tarifa, depois das manifestações das empresas, acredito que vai continuar sugerindo. Aí, a partir disso, tem um relatório final, e o relatório final é submetido ao Trump, e aí o Trump toma essa decisão. Para fechar, eu acho muito ruim também, em termos de alinhamento geopolítico, essa decisão do Trump. Porque quanto mais tarifas ele impõe pra gente, ainda que ele tenha ressalvado aviação civil e agronegócio, né, a maior parte do agronegócio e da aviação civil ele tenha ressalvado, que são, né, os dois exemplos do Brasil, o que o Brasil tem de melhor para exportar do mundo, agro e aviação, mas ainda há outros produtos que vão sair prejudicados. Quanto mais os Estados Unidos limitam as nossas relações comerciais com os Estados Unidos, e de fato, né, teve uma negligência dos Estados Unidos em relação às relações com o Brasil e que a China tomou esse espaço. Quanto mais os Estados Unidos tomam essa medida, mais ele nos empurra para a China, para relações comerciais com a China. E quanto mais fortes forem as nossas relações comerciais com a China, mais dependentes nós seremos da China. E quanto mais dependentes nós formos, eu acredito que a gente vai viver uma terceira guerra mundial. Eu acredito e falo isso há algum tempo para vocês. E aí o Brasil vai ter que se posicionar. Quanto mais fortes forem as nossas relações com a China, principalmente sem a gente saber qual que vai ser o presidente da República, qual que vai ser a ideologia do presidente da República quando estourar a guerra, maior vai ser a tendência da gente estar mais alinhado diplomaticamente com a China. E eu não gostaria que isso acontecesse. Eu quero que nós estejamos alinhados com a Europa, com os Estados Unidos, com Israel, com os países livres. Agora, é burra a decisão dos Estados Unidos de nos empurrar da China desse jeito. Mas enfim, vamos ver aí o que acontece. Até agora é prejuízo para o Brasil, é prejuízo para a direita, é prejuízo para o nosso alinhamento geopolítico. Isso é só notícia ruim, só notícia ruim.